Eu sou Marcelo Teixeira dos Santos, eu sou médico, anestesiologista, sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou membro da Operação Sorriso Brasil desde 2010, então, portanto, há 14 anos. Eu também faço parte do Conselho Multidisciplinar de Saúde da Operação Sorriso Brasil na área de anestesiologia. Eu vou comentar com vocês sobre via aérea difícil em pediatria, que é um tema bastante palpitante, porque a gente depara com essa situação em muitos momentos dos nossos programas cirúrgicos. A importância da via aérea difícil em pediatria chama atenção porque a via aérea difícil em pediatria, quando abordada por um anestesista pediátrico experiente, ela tem uma chance muito menor de complicar do que quando abordada por um anestesiologista que não faça muitos casos pediátricos durante o ano. E a gente sabe que a principal complicação da população pediátrica é relacionada a via aérea difícil. A gente tem alguns estudos norte-americanos, principalmente, que mostram que há uma alta incidência de complicações relacionadas a esse tema, via aérea em pediatria. Os principais problemas relacionados à via aérea na criança são a obstrução da via aérea, o laringoespasmo, o broncoespasmo, a hipoxemia, a aspiração, pneumotórax, o trauma da via aérea, as alterações cardiovasculares, lesão cerebral, lesão dentária e o desfecho mais desfavorável, que é a morte. Nós utilizamos algumas classificações para poder avaliar essa criança antes de abordagem dessa via aérea. A mais popular é a classificação de Mallampati, quando classificamos em 4 grandes grupos, classe 1, 2, 3 e 4, de acordo com a observação da cavidade oral. É importante ressaltar que na população pediátrica, essa classificação, muitas vezes, ela está prejudicada porque a gente precisa da colaboração do paciente. A gente precisa que o paciente esteja sentado numa posição neutra, com abertura total da boca, exposição total da língua e que não emita nenhum som, nenhuma fonação. Então, muitas vezes, em crianças abaixo de 4 anos, a gente não consegue fazer uma abordagem ideal nessa tipo de população. Nós temos a anatomia da laringe durante a laringoscopia e intubação traqueal, e essa abordagem da laringe nos permite uma segunda classificação, que é a de Cormack-Lehane. Nós temos 4 graus de classificação e, de acordo com a laringoscopia, a gente pode classificar em 1, 2, 3 e 4, de acordo com as estruturas observadas durante esse procedimento. Cabe ressaltar que há várias diferenças anatomofisiológicas entre a criança e o adulto, e essas alterações são muito importantes para a abordagem da via aérea da criança. Então a gente sabe que a criança tem um occipito muito mais proeminente que o adulto, então a região occipital da criança ela é muito mais proeminente. Isso determina que não haja necessário, muitas vezes, a colocação de um coxim na região occipital, que no adulto a gente normalmente coloca um coxim de 10 centímetros, na criança a gente não precisa pela própria proeminência occipital. Muitas vezes o coxim é colocado na região subescapular, porque melhora a exposição da via aérea à região cervical da criança. A língua da criança, comparativamente com a cavidade oral, ela é maior, então ela ocupa um espaço obstruindo a via aérea da criança. A epiglote é mais longa, ela é mais rígida e ela não é um formato de U como no adulto, ela é um formato da letra grega ômega. A laringe é mais alta, mais anteriorizada, o pescoço é mais curto, isso permite e pode ocasionar intubações seletivas, o que é uma coisa de bastante relevância na população pediátrica, que necessita checagem da ausculta pulmonar de ambos os lados dos pulmões, e o estreitamento não é na corda vocal, é abaixo da corda vocal, é um estreitamento na região subglótica. A patência da via aérea da criança muitas vezes vai alterar de forma muito intensa pela colocação desse bom posicionamento. Então nós temos que no posicionamento da criança nós temos que alinhar alguns eixos. Nós temos que alinhar o eixo da testa com o queixo e temos que alinhar o conduto auditivo externo com a região do manúbrio external. E se a gente conseguir alinhar esses 2 eixos, a gente tem uma melhor exposição do pescoço e uma melhor patência da via aérea pediátrica. Durante a avaliação da via aérea da criança, nós temos alguns tópicos bastante importantes. Número 1, ver a presença de assimetria facial ou da região do pescoço. Qualquer assimetria já pode levar à suspeição de uma via aérea difícil. Uma adequada abertura de boca
Isso a gente verifica com a própria utilização dos dedinhos da criança. Os próprios dedos vão servir para avaliação dessa abertura de boca. A distância da cartilagem tiroide até a região do mento, do queixo, são 3 dedos da própria criança. O tamanho da mandíbula, cabe ressaltar que a mandíbula é o local onde a língua será repousada. Então, se a criança tem uma mandíbula pequena, com uma menor acomodação da língua, essa língua vai projetar superiormente e vai obstruir a nossa visualização da região glótica. A mobilidade cervical é importante, a criança precisa ter uma boa lateralidade e uma extensão e flexão do pescoço e a presença de síndromes genéticas. Essas síndromes genéticas são muito frequentes nos pacientes fissurados. Então, daí a necessidade da gente ter uma boa avaliação da presença de síndromes genéticas nos pacientes portadores de fissura lábio-palatal. Outros fatores também que interferem na incidência da via aérea difícil em pediatria são pacientes de classificação pela American Heart Association, classes 3 e 4, malampate 3 e 4, obesidade, pacientes com índice de massa corporal acima de 35 têm uma chance maior de possibilidade de via aérea difícil, as intubações nasotraqueais, pacientes que vão ser submetidos à cirurgia cardíaca, pacientes que têm apneia do sono, roncos excessivos, a gente tem uma incidência maior de via aérea difícil, anormalidade do ouvido externo, a gente sabe que há muitas alterações do ouvido que estão relacionadas à anatomia da laringe pela própria embriogênese, a formação durante o crescimento do feto, e as síndromes genéticas. A gente sabe que um paciente portador de síndrome genética como Pierre-Robin, Treacher-Collins, Goldenhar, eles têm uma incidência maior de fissura palatal e quando associada à fissura palatal, isso tem uma chance maior de via aérea difícil. E se o paciente já chegar para você com um relato que já teve uma via aérea difícil, um relatório médico já chama a sua atenção para uma próxima intubação. Começamos a falar sobre as síndromes genéticas, que a gente encontra com muita facilidade e frequência, é a sequência de Pierre-Robin. Como a gente pode ver aqui nos slides, a sequência de Pierre-Robin, ela consiste de uma micrognatia, uma glossoptose, uma queda da língua, levando a obstrução respiratória. Há uma hipoplasia da região da mandíbula da criança, aquela criança que ela é retrognata e micrognata, ela tem um queixo para trás e pequeno. Uma pessoa famosa e bastante conhecida de todos é o cantor e compositor Noel Rosa, que possuía essa micrognatia acentuada. E esses achados encontrados na sequência de Pierre-Robin fazem com que a língua não se acomode no assoalho da boca, a língua se desloca para o teto, né, para a região do céu da boca, na região do palato, e isso obstrui a via aérea da criança. Muitas das vezes essas crianças precisam de cânulas nasofaríngeas para poder melhorar, desobstruir a via aérea. E algumas vão necessitar muitas vezes de traqueostomia até a realização da cirurgia de distrator, que ele faz um avançamento da região da mandíbula, melhorando a acomodação da língua sobre o assoalho da boca e facilitando a ventilação da criança. Uma outra síndrome importante, a síndrome de Treacher-Collins, é daquele filme O Extraordinário, né? Do livro e do filme. Então há uma deformidade bilateral por uma hipoplasia do primeiro e segundo arcos faríngeos. Ela é bilateral, ela é simétrica e há uma hipoplasia da maxila, do zigoma e da mandíbula. Muitas das vezes cursa também com surdez. Uma terceira síndrome que verificamos muitas vezes nos nossos programas cirúrgicos é a síndrome de Goldenhar. Ela comete o olho, o ouvido, a face e a coluna vertebral. As alterações oculares são bem características, como a gente pode ver nas fotos, e a diferença dela é que ela geralmente acomete um lado da face, a hemiface. Então ela não é simétrica e bilateral como na síndrome anterior. Alguns casos serão abordados e mostrados para vocês. Durante a abordagem da via aérea, a gente tem que ter algumas perguntas. Talvez essa parte seja a parte mais fundamental e mais importante da aula. Será que a ventilação sob máscara será adequada? Pergunta número 1. Será que eu vou precisar de uma cânula naso ou orofaríngea? Pergunta número 2. E se essa ventilação da máscara facial, mesmo com os dispositivos naso e orofaríngeo, não funcionar, o que eu tenho de dispositivo?
Eu teria um dispositivo extraglótico, eu posso utilizar esse dispositivo, eu posso realizar a laringoscopia, e será que o tubo será inserido na traqueia? Ou, em todas essas abordagens anteriores, houver uma falha, será que eu tenho acesso à via aérea cirúrgica da criança? Então, mediante esses tópicos, a gente vai organizar e sistematizar a abordagem dessa criança. Então, inicialmente, a ventilação com máscara facial tem que ter uma escolha de uma máscara adequada para o tamanho da criança. Alguns cuidados, às vezes, que o posicionamento da máscara pode exigir a ventilação que nós chamamos a 4 mãos. Um examinador fica com as 2 mãos sobre a face e o rosto da criança, e um segundo examinador fica realizando a ventilação da criança. Aqui são exemplos de cânulas oro e nasofaríngeas. E se a gente puder otimizar a oxigenação dessa criança, usando um catéter nasal de oxigênio, é a condição ideal. A gente consegue, com 4 litros por minuto, aumentar a fração expirada do oxigênio de 21% ar ambiente para 40%, e a gente tem mais tempo para poder acessar a via aérea dessa criança sem levar a criança a dessaturação e hipoxemia. Aqui eu tenho as cânulas nasofaríngeas em diversos tamanhos, modelos e tamanhos, os tamanhos apropriados para a faixa etária do paciente. E se isso falhar, eu tenho o meu dispositivo de resgate, que é o dispositivo extraglótico, que pode ser a máscara laríngea e o tubo laríngeo. São exemplos de várias gerações de máscaras laríngeas, e na terceira geração de máscara laríngea, a gente já consegue introduzir um tubo traqueal por dentro da máscara laríngea. Então, a gente já consegue entubar a criança utilizando uma máscara laríngea. Então, aqui estão modelos de máscaras laríngeas de intubação traqueal, e um outro dispositivo que temos é o tubo laríngeo. Podemos utilizar a máscara laríngea ou o tubo laríngeo. O tubo laríngeo, ele também tem dispositivos de número, de acordo com o peso da criança. O próprio fabricante dele já mostra para você em que faixa de peso utilizar e a quantidade de ar para ser inserido no balonete para insuflar o tubo laríngeo. Aqui temos exemplos de como utilizar o tubo laríngeo. As cores do conector serão as cores do guia de quanto utilizar de ar para encher o seu balonete. E aqui a gente tem um exemplo de toda a nossa abordagem da via aérea, desde a máscara facial, das cânulas, até a abordagem mais complexa nos que temos de mais importante no nosso dispositivo anestesiológico. Dentre eles, o que a gente tem assim de padrão ouro é o videolaringoscópio. O videolaringoscópio, ele revolucionou a abordagem da intubação traqueal na população pediátrica e na população de via aérea difícil. Os modelos aqui, o primeiro modelo que a Operação Sorriso Brasil conta com ele, que é o AirTrack. Nós temos outros modelos como o McGrath, CIMEC, enfim, nós temos uma gama de videolaringoscópios que podemos utilizar, alguns de uso pediátrico, uso adulto, e alguns de uso pediátrico e adulto também. Aqui um outro modelo. E o quanto introduzir de tubo? A gente sabe o que é uma regra fácil e simples, sem precisar de grandes pensamentos sobre isso, é multiplicar o número do tubo por 3. Então, se você vai utilizar um tubo 4, multiplica 4 por 3, seria 12 centímetros da rima labial até o final. Então, a gente sabe que a marca 12 centímetros do tubo traqueal seria o local ideal para a fixação do seu tubo traqueal. Cabe lembrar que mesmo usando regras, a gente tem que checar a ausculta pulmonar bilateral e ver se o tubo não está seletivo. Que número utilizar? Geralmente, população prematura, a gente utiliza tubos 2,5, 3. O recém-nascido a termo, tubos 3 e 3,5. Isso persiste até 2 anos de idade. E de 2 anos de idade em diante, a gente tem a regra de idade dividido por 4 mais 4. Na Operação Sorriso, em algumas cirurgias ortognáticas e cirurgias de cavidade oral, a gente tem o recurso do tubo pré-formado. É um tubo que ele tem uma curvatura, e com isso pode ser a curvatura
para baixo ou para cima, e com isso a gente tem uma exposição da área cirúrgica muito mais interessante, mais apropriada para o cirurgião trabalhar com mais conforto durante a realização dos procedimentos cirúrgicos. O último recurso que nós temos para abordagem é o broncofibroscópio. O broncofibroscópio ele tem que ser pediátrico para essa população. Ele exige treinamento, ele tem um tempo de aprendizado, uma curva de aprendizado um pouco maior, mas pode ser utilizado. Existem agora modelos bastante interessantes que são portáteis. Eu tenho um propriamente meu e eu posso utilizá-lo em diversos lugares por onde eu realizar essas missões. A parte final da aula é para mostrar o treinamento. Então aqui eu tenho um exemplo de um treinamento que eu realizei na Guatemala sobre a via aérea, abordagem da via aérea difícil na população pediátrica. Então você treinar, dividir informações, dividir conhecimentos, treinar novos profissionais, esse é o caminho para a gente ter bastante segurança e uma abordagem à via aérea difícil com bastante sucesso. É basicamente isso que eu queria passar para vocês e agradecer. Muito obrigado.